Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marden Moura, seu professor de Filosofia e Sociologia, e estou aqui hoje para trazer dois assuntos que são dicas muito importantes para a sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E professor, que assuntos são esses? São os assuntos de contratualismo, referente à disciplina de filosofia, e um assunto que é extremamente importante para a disciplina de sociologia, que é o mundo do trabalho. Vem comigo, hoje nós vamos entender direitinho o que é que essas duas dicas trazem de tão importante para a gente. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o contratualismo é uma corrente filosófica que nasce no momento em que o povo europeu está tendo contato com as sociedades que estão sendo descobertas. E aí surge uma questão muito importante, a saber, como seria a vida do homem antes da sociedade civil plenamente efetivada com suas regras e leis. E nesse sentido, foram formuladas três grandes respostas para essa nossa questão, para essa nossa pergunta. É por essa razão que os três contratualistas clássicos são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Eles têm algo que é muito típico de todo contratualista. O que, professor? Eles dizem que antes da sociedade civil plenamente efetivada com suas leis e normas, havia um estado de natureza. Esse estado de natureza tinha como característica principal, se liga só, a principal característica do estado de natureza é a ausência de leis. Não há leis, não há direito. Então, segundo esses três contratualistas, antes da sociedade civil você tem um estado de natureza, cuja principal característica é a ausência de leis. E por motivos diversos, surgiu a necessidade de realizar um pacto. Daí vem a ideia de contrato social, gerando a sociedade civil. Para Thomas Hobbes, no estado de natureza, o estado onde não há sociedade, onde não há leis, o homem ele é mau por excelência. Daí vem uma célebre frase: o homem é o lobo do homem. Frase categórica de Thomas Hobbes. O que é que isso quer dizer, professor? No estado de natureza, se eu desejo um objeto, alguma coisa que pertence a outra pessoa, eu vou tomar, nem que para isso eu tenha que entrar em guerra com ela. Isso fez com que os homens começassem a se matar mutuamente e os homens começaram a ter medo da morte. Ter medo da morte começou a ressoar muito na vida das pessoas e elas começaram a raciocinar: se nós continuarmos nos matando mutuamente, o que vai acontecer? A raça humana vai desaparecer. Então, é necessário que nós nos juntemos e criemos uma sociedade civil, atribuindo o poder e a liberdade plena que é de cada indivíduo humano a uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa seria o soberano, que Hobbes, ao escrever o seu livro O Leviatã, indica que esse soberano seria a pessoa de um monarca. Daí veio a célebre ideia de que as ideias contratualistas de Hobbes defendiam uma sociedade cujo governo seria um governo absolutista. Perfeito? Segundo contratualista foi o John Locke. Professor, o que é que o John Locke diz? O John Locke, ele tenta demonstrar que no estado de natureza, nós não temos como dizer se o ser humano ele é bom, se o ser humano ele é mau. Porém, nós vamos dizer que no estado de natureza, o homem possui os chamados direitos naturais. Professor, o que são direitos naturais? São direitos que pertencem a todo ser humano pelo simples fato dele possuir a natureza humana. Três são os direitos naturais mais conhecidos: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Então, no estado de natureza, nós possuímos esses direitos. Agora, presta atenção, olha só que dica top. Possuir os direitos naturais não quer dizer que esses direitos sejam absolutamente garantidos a você.
é nesse sentido que o John Locke ele tenta demonstrar que a necessidade de um pacto surge para criar uma instituição jurídica, o Estado, para garantir os direitos naturais a todo indivíduo, a todo ser humano. E John Locke ele demonstra que essa sociedade civil que é criada para garantir os direitos naturais a todos os indivíduos, seria uma sociedade fundamentada num governo que seria uma monarquia parlamentarista. O John Locke, ele está no final da Revolução Gloriosa, quando Guilherme d'Orange, ele assume o trono da Inglaterra e o parlamento diz para ele, olha, você reina, mas quem governa é o parlamento. Essas ideias que surgem dentro desse contexto histórico são ideias propriamente baseadas naquilo que John Locke pensou. E por fim, nós chegamos no último grande contratualista. Professor, quem é esse último grande contratualista? É o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dizia que no estado de natureza o homem era bom por excelência. A vida desse homem era marcada por uma bondade e uma harmonia plena. No entanto, nesse estado de natureza, inocentemente, os seres humanos acabaram criando a raiz de todos os males. Professor Marden, qual é a raiz de todos os males? A raiz de todos os males que surge ainda no estado de natureza, onde esse homem era bom e harmônico, é a propriedade privada. Ué, professor, quer dizer que para o John Locke a propriedade privada ela é um direito natural e para o Rousseau a propriedade privada é a raiz de todos os males? Exato. Segundo Rousseau, a propriedade privada introduz a desigualdade entre os seres humanos. Alguns vão possuí-la e outros não irão possuí-la. Surge então a necessidade de um pacto. O pacto, ele surge justamente para lutar contra a desigualdade social estabelecida pela propriedade privada, mas também para trazer ao homem aquele sentimento de bondade, de coletividade, de liberdade que ele perdeu com a introdução da propriedade privada. E professor, qual é o governo que Jean-Jacques Rousseau vai defender? Dica super top para você. Ele vai defender um governo baseado na vontade geral. E o que é que seria essa vontade geral? A vontade geral é aquilo que caracteriza a democracia. Rousseau é um iluminista, está dentro do período do século XVIII, século das luzes, e por essa razão ele vai defender a democracia marcada pela vontade geral. Essa vontade geral que vai agora determinar tudo aquilo que acontece no mundo social. E agora nós vamos para o nosso tema de sociologia, que é o mundo do trabalho. Um dos temas mais recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. O mundo do trabalho, ele aparece no Exame Nacional do Ensino Médio a partir do contexto da Revolução Industrial, que consolida o sistema de produção capitalista. E nesse sistema de produção capitalista, nós vamos observar uma mudança drástica na situação dos operários. Por quê? Porque dentro da Revolução Industrial, esses operários, eles vão começar a trabalhar em indústrias, em fábricas e, consequentemente, o acúmulo de riquezas gerado pelo capitalismo vai acabar fazendo com que aquele que é o dono das empresas, o patrão, ele acumule um montante de riquezas e esse montante de riquezas, ele não está nas mãos dos operários. Esse tema, pessoal, é um tema que motivou as reflexões de um grande pensador chamado Karl Marx. Esse pensador escreveu o Manifesto do Partido Comunista, que foi encomendado pela Associação Internacional dos Trabalhadores. E esse manifesto comunista, ele traz uma tese central. Ó, acompanha só. A tese central do Manifesto Comunista é de que a história, diz Karl Marx, até aos nossos dias, é a história da luta de classes. E por essa razão,
toda mudança na vida pessoal, na vida profissional dos trabalhadores, nada mais é do que um resultado dessas mudanças que acontecem pela luta de classes, que é o motor da história. Essas dicas são dicas de ouro, importantíssimas para a sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. Não se esquece, mundo do trabalho, sociologia, contratualismo, filosofia. Tudo de bom e tamo junto. Um abraço, pessoal! Olá, queridos. Sou o professor Gildésio Santana de Geografia, fazendo parte do projeto Diário do Nordeste no Enem. Vejam bem, quando a gente analisa a prova de Ciências Humanas do Enem, esta prova ela contempla as disciplinas de História, Filosofia, Sociologia e Geografia. E ao olharmos para o exame de 2009 até 2019, a gente consegue apontar quais são os assuntos de geografia que caem com mais frequência. Então nós estamos aqui, eu estou aqui para lhe ajudar a trilhar um caminho mais seguro para a prova. Quais são os assuntos, quais são as expressões, quais são as dicas que você precisa estar atento para fazer uma boa prova, para atingir a nota que você espera atingir. A gente vai começar tratando do assunto que cai com mais frequência na prova de geografia, que é o assunto geografia agrária. Vejam bem, quando a gente fala de geografia agrária na prova do Enem, a prova do Enem ela pode trilhar 3 caminhos com vocês. O primeiro caminho que ela vai trilhar é o caminho dos tipos de agricultura. E aí, quando a gente fala dos tipos de agricultura, você precisa ficar atento que nós vamos fazer uma divisão em 2 grandes tipos. Nós vamos ter a agricultura arcaica e a agricultura moderna. Se a prova não quiser usar esta nomenclatura, ela pode falar de agricultura tradicional ou ela pode falar de agricultura contemporânea. E aí, quais são as diferenças que você precisa ficar atento? A agricultura arcaica é uma agricultura desenvolvida especialmente para a subsistência. É aquela agricultura onde se faz uso especialmente da força humana e animal, onde o principal objetivo da prática agrícola está no alimento, no consumo da própria família. Já quando a gente pensa em agricultura moderna ou contemporânea, a principal dica é você pensar em uma agricultura comercial. Esta agricultura comercial é aquela que visa especialmente o mercado externo, onde nós vamos ter um maior uso da mecanização. Então vejam bem, a prova pode abordar os tipos de agricultura e aí você vai ficar atento à agricultura arcaica ou à agricultura moderna. Se a prova quiser falar, por exemplo, do uso de recursos financeiros, a agricultura arcaica demanda um menor uso, enquanto a moderna um maior uso de recursos financeiros. O segundo caminho que a prova gosta de trilhar quando fala de geografia agrária é em relação à estrutura fundiária do Brasil. E aqui o Enem já fez diversas questões sobre esses assuntos. Quando a gente fala de estrutura fundiária do Brasil, você vai de cara lembrar de 2 características. 2 características são fundamentais. A nossa estrutura fundiária, ela é injusta e a nossa estrutura fundiária, ela é concentrada. E aí veja só, se a prova disser assim para você, a estrutura fundiária do Brasil se apresenta de maneira injusta e tal processo é recente. Falso. Por que é falso? Porque aí nós vamos fazer uso da história. A história vai nos ajudar. Quando a gente pensa na formação e organização do Brasil, você vai lembrar de capitanias hereditárias, você vai lembrar de sesmarias e você vai lembrar, ou você vai aprofundar os seus estudos no Estatuto da Terra. Lei criada em 1850 que teve como objetivo garantir a maior posse das propriedades ao Estado ou às elites. Então, a nossa estrutura fundiária ela é concentrada e ela é historicamente concentrada. E se ela é concentrada, ela é injusta. Sabe aquela frase,
existem no Brasil poucas pessoas com muita terra, é isso aqui. Este processo, ele vai nos levar a entender o quê? Que isto aqui leva ao Brasil a ter a necessidade de uma reforma agrária. E aí, quando a gente fala de reforma agrária no Brasil, você, claro, precisa entender que reforma agrária é o processo mais justo de distribuição de terra. Essa luta no Brasil ela está muito ligada a dois movimentos sociais. Você vai pensar em ligas camponesas e você vai pensar no MST, Movimento Sem Terra. E você sempre vai marcar o item que esteja falando que a reforma agrária é uma necessidade, que ela já acontece no Brasil, mas que ela acontece de maneira muito lenta. A reforma agrária no Brasil precisa ser feita de maneira mais intensa. Sabe qual é um outro caminho que essa situação pode gerar? O caminho dos conflitos fundiários. Acho que você, aluno que me escuta nesse momento, você já deve ter ouvido falar, você já estudou que existem no Brasil diversos conflitos fundiários. E esses conflitos fundiários, essencialmente, eles estão ligados ao uso, à ocupação e à exploração da terra. Então, quais são as palavras, quais são as expressões que podem aparecer na prova? Provavelmente uma questão sobre conflitos fundiários, você vai pensar ou você vai ler questões que falem de grileiro, que é aquele que falsifica a documentação. Você vai ler questões que falem de poceiro, questões que falem de garimpeiros, questões que falem dos índios. Todos esses elementos, além do próprio Estado, são elementos que estão envolvidos em diversos conflitos fundiários. E aí, atenção para a dica. Se a prova disser para você que no Brasil, nos últimos anos, os conflitos fundiários aumentaram, verdadeiro. Não se esqueça disso. Temos no Brasil, infelizmente, um aumento de conflitos por terra, especialmente em qual região do Brasil? Especialmente na região norte. Região norte do Brasil, conflitos por terra e estes elementos que eu acabei de citar podem aparecer na prova dentro desse cenário. Qual é o terceiro caminho que a prova pode fazer? Só lembrando, primeiro caminho, tipos de agricultura. Segundo caminho, estrutura fundiária. Qual é o terceiro caminho que a prova pode fazer? É o caminho do agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, você vai fazer uma associação aos dois primeiros caminhos. O agronegócio é uma agricultura arcaica ou moderna? Moderna. O agronegócio é uma agricultura onde nós vamos ter uma presença de concentração de terras muito grande. Por quê? Porque o agro é desenvolvido especialmente pelos grandes fazendeiros, ou, como você preferir, os latifundiários. Quando pensarmos em agronegócio no Brasil, você vai lembrar essencialmente de uma agricultura voltada para o mercado externo. Então essa observação precisa estar muito clara na sua cabeça. O nosso agro, ele visa especialmente o mercado externo. E quando a gente fala de agronegócio no Brasil, qual é o principal símbolo deste momento? É a soja. O cultivo de soja é o principal símbolo, o crescimento deste cultivo, o crescimento da produtividade. E aí existe uma expressão que vai ser a expressão que vai nos ligar ao segundo assunto que nós vamos trabalhar agora, que é a expressão expansão da fronteira agrícola. Quando a gente pensa em expansão da fronteira agrícola, a gente vai estar falando de áreas que no Brasil não eram utilizadas para agricultura e que passaram a ser. E aí vejam só, se nós temos no Brasil novas áreas sendo utilizadas para agricultura, o que é que isso vai demandar? Isso vai demandar a degradação do meio ambiente. E aí a gente chega ao segundo assunto importante nesse nosso caminho. Já falamos de geografia agrária, vamos agora falar sobre meio ambiente. Questões que envolvam o meio ambiente,
questões que envolvam o meio natural são questões muito comuns na prova do Enem. E aí eu vou lhe apontar, assim como nós fizemos em Geografia Agrária, eu vou lhe apontar quais são os caminhos que a prova pode fazer. Veja só, primeiro caminho, a prova pode, ao falar de meio ambiente, ela pode abordar a degradação dos biomas. E é por isso que eu lhe disse que a agricultura, agronegócio, está diretamente ligado a isso aqui. Alguns biomas no Brasil têm sido diretamente atingidos e altamente degradados. A prova pode abordar de vocês o conhecimento sobre os 2 hotspots brasileiros. Professor, o que é hotspot? É uma área de intenso grau de desmatamento e alto risco de extinção. E outra questão que a prova pode abordar são todos os assuntos referentes ao aquecimento global. Então, não se esqueça, efeito estufa, as consequências disso, o aquecimento global é um tema que a prova pode abordar, tá bom? Grande abraço! Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, estamos aqui diretamente dos estúdios do projeto Diário do Nordeste no Enem. A gente vem aqui uma seleção de professores que foi pensado para tirar todas as tuas dúvidas, para tu chegar nessa prova de peito cheio, matar ela e mandar pro gol. Aqui a gente está pensando no conjunto dos assuntos mais importantes que você não pode deixar para lá. Dito isso, o professor Tiago Cavalcante, como um açougueiro do conhecimento, vem aqui, ó, cortar os nervos, cortar a parte ruim e te entregar o filé do conhecimento. Quando se fala de prova do Enem, o que é que você é aluno, o que é que você que vai prestar Enem agora em janeiro, não pode deixar de ver. Tem que dar uma olhadinha, porque certamente esses assuntos vão aparecer na tua prova. A prova do Enem, ela não é uma prova difícil. Tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. A prova do Enem, ela é uma prova longa, ela é uma prova cansativa, mas não é uma prova difícil. O conjunto de conhecimentos que tem ali naquela prova são pensados, são preparados para que você faça essa prova tranquilinha, tá? É possível sim, que tenha ali algum assunto, um ou outro, que você não tenha visto. É possível, tá bom? São 45 questões e o Enem de vez em quando traz a surpresa de um assunto, uma temática que não é abordado em sala de aula. Tiago, me diz aí, por exemplo, um assunto que caiu que provavelmente eu nunca vi em sala de aula. Já houve questão na prova de Ciências Humanas do Enem, por exemplo, que perguntava sobre feijão tropeiro. Você já assistiu a alguma aula de feijão tropeiro? A não ser que você faça um curso de culinária, o que eu acho muito difícil. Já teve questão da prova do Enem que exigia que você entendesse como é que surgiu a palavra restaurante. Já teve questão na prova do Enem, por exemplo, que perguntava ou que falava sobre o uso do garfo quando mudamos do garfo de 2 dentes para o garfo de 4 dentes. Então, é possível que tenha alguma questãozinha ali que você nunca viu em sala de aula? É possível. Preciso me desesperar? Claro que não, porque o Enem é feito para que esses assuntos, mesmo aqueles que a gente nunca ouviu, exista alguma dica, exista algum macetezinho ali que a própria questão traz para a gente, que certamente a gente vai conseguir fazer. Então, o que é que você aluno, o que é que você aluna tem que ficar ligado? A questão Enem, ela tem 3 partes fundamentais: o texto de apoio, que pode ser um texto propriamente, pode ser uma imagem, pode ser uma charge, pode ser uma poesia. Aquilo dali é o teu suporte, aquilo dali tem que te dar condição de você chegar na resposta. Você sempre tem que perguntar: isso daqui que eu estou lendo na alternativa está no texto? Está na charge? Está na imagem? Está na poesia? Se eu conseguir identificar, aí sim pode ser um provável candidato a item, tá? Mas se o texto não dá suporte, não marca,
não marca. Principalmente se o comando disser assim, segundo o texto. É segundo o texto, não segundo o que você assistiu em sala de aula. Não segundo o que você se lembra, é segundo o texto. Então o texto tem que dar suporte, fica atento a isso, texto, comando com a pergunta objetiva. O comando geralmente direciona para o texto, mas às vezes ele pode pedir a ideia contrária ao do texto, cuidado. Então você lê o texto, entende o texto, ele pode pedir para concordar ou pode pedir uma ideia contrária ao texto, e aí você tem que identificar nas alternativas o que é contrário ao texto, tá certo? Cuidado com isso. E os itens. E aí tem que fazer um exercíciozinho bacana. Você tem que pegar cada um dos itens, item A, item B, item C, item D, item E, e tem que colocar no final do comando. Como se cada item fosse a continuação do comando. Você vai observar, querido aluno, querida aluna, que quando você fizer isso, tudo vai fazer mais sentido na tua cabeça. E aí o teu nível de questões vai aumentar. De boa? Então vamos lá para algumas dicas de assunto que eu tenho que revisar para essa prova. Primeiro, vamos lá? Não posso esquecer. O que é que eu não posso esquecer, professor? Eu não posso esquecer a antiguidade. Quando eu falo de antiguidade, eu estou falando de civilização grega e civilização romana, duas civilizações extremamente importantes que nos deixaram muitas coisas, como, por exemplo, a ideia de democracia. A ideia de democracia. Os romanos nos deixaram, por exemplo, o direito. Os romanos nos deixaram, por exemplo, o latim. Então são duas civilizações importantes e a sua história geralmente é relembrada em prova do vestibular. Olha só, presta atenção. O INEP, que é o órgão do governo responsável pela elaboração dessa prova, vem colocando em seu portal. Então, se você ainda não segue o INEP nas redes sociais, vai lá, segue o INEP. O INEP vem colocando em suas páginas algumas dicas. E uma das dicas que o INEP colocou recentemente foi, olha só, eu não sei você, mas eu sou de um tempo quando a gente dizia que aonde havia fumaça, havia, certo? Então, se coloca-se essa dica lá, essa dica não é de graça, fica atento. Dá uma revisada, estuda a história romana, as suas fases, período da monarquia, período da república, período do império, o que é que acontece de importante em cada uma dessas fases, a questão da luta de classes entre patrícios e plebeus, as conquistas plebeias durante a república, a expansão do território romano, as guerras púnicas, a crise republicana, a constituição do império e aí a decadência desse império e a transição para o mundo medieval. De boa? Para cá. O que é que eu não posso esquecer também? Idade Média, esse período que vem logo após a queda do Império Romano. Quando o Império Romano sucumbe, ali por volta do século V, por volta do ano de 476 d.C., vai emergir o mundo feudal, o mundo medieval, certo? Esse mundo medieval, ele começa mais ou menos no século V e vai até o século XV. São aproximadamente 1000 anos em que a Europa vai mergulhar nesse período que durante muito tempo foi chamado erradamente de Idade das Trevas, de longa noite dos 1000 anos. Essa concepção hoje está totalmente ultrapassada. A gente sabe que o período medieval não é um período totalmente de obscurantismo, que houve algum desenvolvimento e que essa visão preconceituosa sobre a Idade Média, na verdade, ela foi construída por movimentos que vieram depois. Como é o caso do humanismo, como é o caso do Renascimento e como é o caso do Iluminismo. Agora, claro, nós não devemos também romantizar o período medieval. A geração de vocês comete esse erro de romantizar determinadas coisas. É incrível. Eu, quando era menino, eu tinha medo de vampiro. Vocês querem ser um. Vocês querem ser esses vampiros estilizados do crepúsculo, não é?
Lobisomem. Quem era a menina que não queria um lobisomem como aquele Jake, o Ivan no pé do vidro dela? Não é? Então, essa romantização do período medieval muitas vezes cria uma visão distorcida. O período medieval é um período de muita violência, de muita crueldade, de muita barbariedade. E aí, no meio desse período medieval, tem algumas coisas que eu preciso entender, como, por exemplo, a formação, como é que se forma essa sociedade medieval, quais são as heranças que ela vai adquirir, as heranças dos romanos, a herança dos bárbaros, o que é que cada uma dessas civilizações vai contribuir para a formação do feudalismo, tá? A cultura, enfatizando especificamente o cristianismo como um elemento que tenta ali aglutinar, que tenta meio que homogeneizar aquela sociedade. Ora, o cristianismo atuando de forma mais enérgica, no sentido de punir quem pensa diferente, e ora, o cristianismo contemporizando, absorvendo e até transformando a cultura pagã de acordo com os seus interesses. Existem várias questões dentro do Enem que tem essa pegada de mostrar a cultura medieval, particularmente, como é que a cultura cristã vai lidar com esses elementos medievais. Finalmente, o declínio do período medieval, e aí a gente vai falar de crise do século XIV. Quando eu falo de crise do século XIV, fome, peste, guerra, vamos de novo, fome, peste, guerra, só mais uma vez, fome, peste, guerra, e eu tenho que falar em época de pandemia de... Ok? Essa doença aí que é considerada uma doença que vai contribuir para o colapso desse sistema. Então dá uma olhadinha nisso que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nessas provas que vão acontecer, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.